de um segundo episódio também relacionado a Guilherme Boulos, mas que aconteceu neste segundo turno, no dia da votação, que foi uma entrevista concedida pelo governador Tarcísio de Freitas, em que, ao ser questionado sobre um apoio que eles descobriram que estaria acontecendo ali por parte de integrantes do PCC, a repórter pergunta e ele menciona que esse apoio teria sido dado a Guilherme Boulos. Isso gerou tamanha repercussão e a campanha de Boulos se disse prejudicada e, claro, disse que vai agora recorrer à Justiça Eleitoral para tentar buscar punições, seja para o governador Tarcísio de Freitas e que também tragam consequências para a eleição de Ricardo Nunes. Hoje nós ouvimos aqui o candidato eleito Ricardo Nunes ao vivo no estúdio do 3 em 1 e ele mencionou para a gente, ao ser questionado sobre isso e se significaria uma preocupação para ele, que não, justamente porque não foi um discurso que o governador Tarcísio de Freitas fez comunicando isso como que para prejudicar a campanha do seu adversário Guilherme Boulos. Ele disse apenas que o governador, por estar numa coletiva, num primeiro momento, mencionou que havia descoberto por meio da Secretaria de Administração Penitenciária que um apoio havia sido dado por parte dessa organização criminosa, sem mencionar o político que teria recebido esse apoio. E depois, ao ser questionado mais de uma vez pelas equipes de reportagem, acabou respondendo. Ou seja, ele não teria provocado a notícia, ele não teria feito isso como uma estratégia de campanha. Essa foi a explicação dada pelo candidato à reeleição e que agora é eleito prefeito Ricardo Nunes. Como é que vocês avaliam esse posicionamento nessa reta final de campanha? Porque uma das questões apresentadas como risco é o fato de a votação ainda estar em andamento, exato, o que poderia influenciar de alguma forma. Como é que você avalia, Rodrigo? Primeiro que não me parece razoável que um governador do estado, em meio a uma campanha eleitoral, faça uma declaração como essa. Nós já vimos manifestações ou atos parecidos como esse no passado. Uhum. Quem se lembra de 1989, aquela prisão de pessoas com a camisa do Lula, né? No caso... Sequestradores do Abílio Diniz. Sequestradores do Abílio Diniz, não é isso? Ou seja, um efeito midiático, não é? Para tentar mexer no resultado eleitoral. Eu, sinceramente, não sei o que levou efetivamente Tarcísio a fazer isso. Não tem uma explicação razoável sobre esse assunto. E acho que o Tarcísio deve explicações à sociedade. Ele deveria, não outro, mas ele mesmo, dizer por que ele fez esse tipo de atitude, sabendo que não havia informações suficientes, concretas, ou que pudesse ter algum tipo de insegurança no processo eleitoral. Então, nada disso estava sob risco. Então, o Tarcísio deveria se explicar efetivamente o que ele fez. E pior, sabe o que acontece num momento como esse? Ele passa a responder a algum processo de improbidade. Sim. Não é? E isso pode ter efeitos políticos, infelizmente. Sim, Tarcísio não precisava disso. Há um processo que pode levar, né, à improbidade, há um processo que poderia também prejudicar a diplomação do próprio prefeito eleito Ricardo Nunes. Ministro, o senhor participou diretamente da campanha e nessa reta final há esse episódio que gerou tamanha repercussão e, claro, muitos questionamentos também, seja à campanha, seja ao próprio prefeito eleito. Como é que o senhor avalia? Há duas circunstâncias envolvendo o episódio. Em primeiro lugar, se há, de fato, verdade na informação de que esse momento, esse fenômeno, beneficiou determinado candidato. Sim. E a outra é a divulgação, independentemente de ser verdadeiro ou não, a divulgação mesmo sendo verdadeira. Eu acho que a essa altura o caso está nas mãos do judiciário, que haverá de reunir as circunstâncias, as provas, para tomar uma decisão sobre o acontecido. O que você acha, Deise? Lamentável, para dizer o mínimo, né? Acho que o Tarcísio não precisava disso, foi o grande nome da disputa eleitoral aqui em São Paulo, né? Saiu com grande capital político, como o Cezinha falou aqui, um nome aí para 2026, e aí no último dia ali, não tem como não pensar que isso não foi premeditado ou que ele não saberia que teria alguma consequência política, porque foi no dia da votação. Né? E ele é um governador de estado, não deveria misturar as linhas do jeito que ele misturou, né? Então, assim, eu espero que ele faça uma autocrítica, faça uma autorreflexão, peça desculpas, se explique pelo que aconteceu,
porque foi, no mínimo, lamentável. Era uma cena que não precisava. Assim, acho que o Tarcísio perde muito mais do que o Ricardo Nunes e do que o Boulos com essa história. Você acha, deputado, que diante do resultado já meio que consolidado ali pelas últimas pesquisas, não haveria necessidade de um enfrentamento desse tipo, caso tenha sido um enfrentamento? Olha, Evandro, Deise, todos vocês aqui, Aldo, conheço um pouco o Tarcísio desde a transição de Bolsonaro. Ele que não participa ali do período eleitoral na época, mas é chamado ali por alguns atores que estavam conosco na transição. Conheço bem, não muito, quem conhece bem o Tarcísio é a esposa, mas conheço bem ali de conviver, a transição como ministro, como deputado. E eu vou te dizer uma coisa aqui para vocês, concordo em partes. É óbvio que uma declaração como essa tem que ser levada em conta a questão do período eleitoral ali para não trazer consequências ao candidato e assim algo tão vitorioso que já era uma vitória muito grande a atitude do Tarcísio e das igrejas evangélicas quando o Ricardo estava lá já em 4º lugar e reacende isso aqui. Então, não era necessário. Agora, eu ouso dizer que o Tarcísio chegou onde ele chegou hoje por capacidade. Ele é um cara muito inteligente. Ele, como governador de estado hoje, tem ali suas informações no momento certo, na hora certa. Ele não falou isso à toa. Então, deve ter ali um fundo dele saber o que está fazendo. É óbvio que em todos os momentos, todos nós brasileiros vimos o Tarcísio cometer algum deslize natural de alguém que está ganhando experiência e musculatura política e ir nas câmeras falar, gente, desculpa. Isso é a coisa mais tranquila, eu tenho certeza, não tenho procuração para falar sobre isso aqui dele, nem falei com ele sobre esse tema, falo sempre com ele, mas não falei sobre esse tema, não houve oportunidade, mas eu acredito que no momento certo ele trará a explicação e com suas razões, até porque o crime em São Paulo, no estado de São Paulo, está sendo desmascarado em muitos momentos na segurança pública, na mão do Tarcísio, que foi deixado de lado há muitos anos, inclusive por secretários de estados aqui, em alguns momentos, fazer acordo para acalmar a tempestade. Não, com crime não se faz acordo, com crime é a lei, é a justiça, é a polícia que precisa atuar. Então, eu acredito que na hora certa nós não podemos aqui criminalizar o Tarcísio por uma fala dessa. Tudo bem, poderia ou trouxe uma consequência ou outra ali que eu não acredito que vai respingar no Ricardo Nunes, porque foi eleito legitimamente e as pesquisas já estavam aí mostrando que nós ganharíamos a eleição, inclusive com um resultado muito folgado. Precisava do comentário? Não, mas ele deve ter tido os motivos dele para fazer esse comentário e na hora certa eu acredito que ele vai comunicar à sociedade brasileira. O Brasil gosta do Tarcísio.